Nós vimos na última aula muito sobre a parte de endereçamento IP e agora vamos ver mais sobre os protocolos de rede e outros fundamentos. O TCP/IP, né, é um conjunto de protocolos e na verdade são coisas distintas. A gente tem o TCP e tem o IP, mas como um precisa do outro, eles são sempre vistos juntos. Protocolos são feitos para padronizar, né, as comunicações. Antigamente a gente não tinha, por exemplo, sistemas de marcas diferentes se comunicando. Então, para isso foi adotados os protocolos, que é como se fossem os idiomas, para que diferentes sistemas se comuniquem. Então nós temos o protocolo TCP e alguns outros que trabalham em conjunto com ele para transportar os dados, que faz a parte de condução, e o protocolo IP, a parte de endereçamento dos computadores e todo o equipamento de rede. As redes atuais que utilizam o protocolo TCP para tudo, né, a internet hoje é toda adotada em cima desse protocolo, ela funciona com algumas camadas, né, de protocolos. Por exemplo, no protocolo TCP, ele fica na parte de transporte, na camada de transporte dos dados. Acima dessa camada de transporte, a gente tem a camada de aplicação, que são alguns outros protocolos que funcionam dentro do protocolo TCP e do protocolo UDP, que são parecidos e que também fazem essa parte. O protocolo TCP é o principal. Então, nessa camada de aplicação, para a gente entender bem, é onde ficam os softwares, os programas. É a última parte antes do acesso final para um ser humano, por exemplo. É o que você vê ali no computador acontecendo. Todos esses protocolos listados aqui, HTTP, FTP, POP3, SMTP, eles funcionam dentro do protocolo TCP. O HTTP, por exemplo, é o protocolo responsável pelas páginas de internet, é o protocolo web. O FTP para transferência de arquivos. A gente tem um protocolo POP3 e SMTP que é para baixar e transmitir e-mails para servidores de e-mails. HTTPS, que é o servidor web com criptografia, o servidor web seguro. Então, os programas que a gente vê no computador rodando, que trabalham com rede, com internet, eles funcionam nessa aplicação. A partir daí para baixo, entra já a parte do sistema operacional que é responsável pela rede. Os dados passam pelo protocolo TCP, que fazem o transporte. Depois disso, os dados eles passam por uma outra camada, que é a camada que a gente chama de internet, que trabalha com o endereçamento dos dados com o protocolo IP, né? E depois os dados eles passam por mais uma outra camada, que é a camada de interface com a rede. E essa camada de interface com a rede atua um outro tipo de endereçamento, que é o endereço físico, o endereço MAC que a gente chama. Cada placa de rede, cada access point wireless tem na sua interface de rede um endereço físico que chama endereço MAC. E aqui nessa camada, equipamentos como switches e outros, né, access points trabalham. Eles trabalham analisando essa parte de endereçamento físico que nós vamos entendendo melhor mais por meio dessa aula. Existe também, né, nessa parte de interface com a rede, estaria junto a parte do meio físico, que é a parte de cabeamento. Por exemplo, no caso o meio físico de wireless é o WAR. Porque para o protocolo TCP, não importa qual é o meio físico, tendo o protocolo Ethernet, que trabalha com o endereçamento MAC, tendo isso funcionando, independente do meio de transmissão da tecnologia utilizada, o protocolo TCP vai funcionar. Tem também fibra ótica, que o meio físico, né, é luz praticamente. Então, o protocolo TCP funciona com cada tipo de transmissão perfeitamente. Então, para resumir aqui, em cada equipamento por onde o pacote passa, por onde os dados passam, eles vão sendo analisados e trabalhados em cada uma dessas camadas. Por exemplo, o seu computador, quando ele vai abrir um site, o programa que abre o site, o navegador de internet, ele está aqui na camada de aplicação. Ele transmite as informações para o protocolo TCP, que está na camada de baixo, depois
para a parte de endereçamento IP, que está na camada mais abaixo ainda, depois a parte de interface com a rede. Daí o pacote sai do seu computador e vai para um roteador, por exemplo. Os roteadores, se não forem firewall também, eles leem os pacotes até a camada que eles trabalham. Geralmente, quando um roteador ele é só roteador e não é firewall e não é mais outro tipo de aplicação no mesmo equipamento, eles leem o pacote até a camada de internet onde trabalha os endereços de IP. Depois disso, eles já devolvem o pacote para a camada de baixo e já passa para o próximo equipamento, até chegar no servidor de destino do site, que aí ele vai ler os dados por todas as camadas para poder fazer a aplicação funcionar. Então aqui, né, reforçando sobre a camada de aplicação, é aqui que os programas funcionam. O Skype, por exemplo, o Microsoft Outlook, que é um programa para baixar e-mails, e os navegadores de internet. Eles trabalham com o protocolo HTTP, no caso dos navegadores de internet, que funciona na camada de aplicação. Na camada de baixo, na camada de transporte, é onde atua de fato o protocolo TCP. E tem também o protocolo UDP, que é de certa forma parecido, que vocês vão entender já já. É eles que fazem o transporte dos dados. Como que eles fazem isso? O protocolo TCP, tanto o protocolo TCP quanto o protocolo UDP, eles transportam os dados, né, as informações, por pequenos pacotes. Então, quando um navegador de internet, por exemplo, ele vai abrir um site, ele tem que enviar algumas informações para o servidor do site, solicitando a abertura do site. Então, o navegador de internet, né, através do protocolo HTTP, quando os dados são transmitidos deles para as camadas de baixo, no caso a camada de transporte, onde tem o protocolo TCP, esses dados eles são divididos em pequenos pacotes, em centenas ou até milhares de pequenos pacotes. Por que essa divisão? É para garantir que caso tenha alguma falha, exista um meio de retransmitir só aquele pequeno pedaço que falhou na transmissão. O tamanho de cada pacote, em redes locais, em redes diretas, é de 1.500 bytes. Existe um parâmetro chamado MTU, que significa Maximum Transmit. E o MTU padrão de redes locais diretas via cabo wireless, caso não tenha nenhum outro protocolo rodando por cima, é de 1.500 bytes. Ok? Então, para vocês terem uma ideia, um download que vocês fazem de um filme com 1 GB de tamanho, que é a média de um filme de 2 horas em boa qualidade, por exemplo, mais ou menos, se você dividir 1 GB por 1.500 bytes, entre 600 e 700 mil pacotes são transmitidos ali para você poder baixar esse filme. E como que esse filme, que é um arquivo tão grande, você consegue receber ele no seu computador sem ele chegar com nenhuma parte corrompida? É aquilo que eu estava falando, tem muitos controles de transmissão para que isso aconteça. O protocolo TCP, que é o principal no funcionamento da internet hoje, ele significa Transmission Control Protocol. É um protocolo com controle de transmissão, como diz o nome. Como que ele funciona exatamente? O protocolo TCP, a gente pode dizer que ele é orientado à conexão e ele é ponto a ponto. O que isso quer dizer? Por ele ser ponto a ponto, uma única sessão, uma única conexão do protocolo TCP, ela só pode ser entre dois pontos, entre um computador e o servidor de um site, por exemplo. Nunca um pacote vai ser transmitido para 2 computadores ao mesmo tempo. Isso não impede de um computador ele abrir várias conexões. Quando eu digo uma conexão, é que quando você abre um site, por exemplo, uma conexão é feita do seu computador com destino ao servidor do site. Nada impede de você abrir um navegador de internet, abrir 30 abas e abrir vários sites ao mesmo tempo. Várias conexões serão geradas ali. Ok? Então, cada conexão lógica, né, cada conexão virtual, só pode ter 2 pontos. E ele é orientado à conexão porque antes de começar a transmissão dos dados, existe uma certa comunicação com as duas máquinas que estão querendo se comunicar,
solicitando a abertura de conexão, tem a autorização por trás e depois começa a troca de informações pelos dois computadores, por um computador e um servidor do site, por exemplo. O protocolo TCP ele é extremamente confiável. Por que ele é confiável? Como ele divide todas as informações em vários pequenos pacotes, igual eu estava falando, ele tem a entrega desses pacotes toda ordenada. Na verdade, essa ordem não é que vai um pacote atrás do outro. Ele manda vários pacotes ao mesmo tempo, mas cada pacote tem um número, né? Tem um número de ordem para que a máquina que recebe o pacote consiga remontar esse pacote na forma correta depois. E para cada pacote que o protocolo TCP transmite, ele exige que a máquina que recebeu o pacote confirme o recebimento. Então, se desses milhares de pacotes, todos eles têm que ter a confirmação de que a máquina de destino da conexão recebeu. Se essa resposta não acontecer, o pacote ele é retransmitido. É por isso que a gente disse que ele é confiável. É por isso que você consegue baixar arquivos enormes sem eles virem corrompidos, porque se algum pequeno pacote falhar no meio do caminho, ele, né, como não vai ter a confirmação de recebimento, ele vai ser retransmitido instantaneamente. É como se fosse, por exemplo, aquele aviso de recebimento do correio, aquele AR. Você pode mandar um SEDEX e pagar um pouquinho a mais pelo AR, pelo aviso de recebimento. O carteiro, na hora que entrega o pacote, a pessoa que recebe avisa, assina e depois essa confirmação volta para o remetente do pacote. É como se fosse isso. Por isso que ele é sempre muito confiável. Ele é full duplex porque pacotes podem ser enviados e recebidos ao mesmo tempo. E ele tem um controle de fluxo de velocidade que muitos já devem ter visto funcionar. Quando você está baixando um arquivo, por exemplo, o protocolo TCP ele sempre tenta enviar o máximo de pacotes que ele conseguir possível para o destino. Porém, desde que todos os pacotes estão sendo recebidos. Por exemplo, quando você começa a fazer um download, a máquina que está transmitindo os arquivos, ela começa mandando 10 pacotes por vez. Se desses 10 pacotes que ela manda toda vez, todos eles estão sendo recebidos, da próxima vez ela manda 100 pacotes. Se dos 100 pacotes a máquina confirmou que recebeu todos, da próxima vez ela manda 200. Se desses 200 a máquina confirmar que recebeu só 170, que alguns foram perdidos no caminho, aí diminui a velocidade e ele manda 150 daquela vez. Se dos 150 todos foram recebidos, ele manda 160. E assim vai. Então sempre vai tendo pacotes perdidos, mas não são muitos pacotes que perdem, porque ele não manda muitos pacotes fora do comum do recebimento, né? Se ele mandar 200 pacotes e só 180 receberem, da próxima vez ele manda só 170 de uma única vez. E assim vai indo. É por isso que quando você está fazendo o download, a velocidade nunca é estável, a menos que você tenha uma conexão de internet muito boa e o servidor de download que você está fazendo também seja muito bom, fica bem estável a velocidade, mas uma conexão de 1 mega, por exemplo, fica variando lá a velocidade de 100, 105, 110, 105, 115, 110 kilobytes por segundo, que é o controle de fluxo atuando. Se tem pacotes sendo perdidos, ele vai reduzindo a velocidade, mas ele vai sempre tentando aumentar a velocidade dentro do possível daquela conexão. Então, quando uma conexão TCP vai ser iniciada, como por exemplo, um computador abrindo um site, vamos supor que o seu computador esteja acessando o site globo.com. Então, primeiro, o seu computador ele solicita a abertura da conexão para o servidor do site da globo.com, enviando um pacote do tipo SYN, que é um acrônimo para Synchronize, que significa sincronismo. Esse tipo de pacote do tipo SYN são pacotes que solicitam abertura de conexão. Depois, o servidor responde com o pacote do tipo SYN ACK e para confirmar a abertura da conexão, o computador responde com o pacote do tipo ACK, confirmando a abertura da conexão. ACK é um acrônimo para Acknowledgement, que significa reconhecimento, confirmação. Então, só depois que ocorre esse processo que começa a troca de informações, a troca dos dados entre o cliente e o servidor. É importante
a gente saber disso? Porque no firewall do MikroTik, por exemplo, a gente consegue fazer regras que façam efeito apenas em novas conexões baseadas no tipo de pacote SYN, ou então apenas uma regra que faça efeito apenas em conexões já estabelecidas. Então é por tudo isso que a gente está vendo todo esse assunto aqui nessas primeiras aulas. Dentro do protocolo TCP e do UDP, existem várias portas que é justamente para diferenciar um serviço do outro na camada de cima, que é a camada de aplicação. São 65.535 portas que a gente tem disponível. Cada uma dessas portas pode rodar um serviço diferente. É claro que não existem 65 mil serviços. Os principais que a gente trabalha hoje em dia é a porta 80 do protocolo TCP, onde funcionam os servidores de sites, é a porta do servidor web, né? A porta 443 é o servidor web com criptografia, com segurança, usado em sites de bancos e mais recentemente as redes sociais e e-mail geralmente utiliza tem uma maior segurança contra ataques de hackers e outros tipos. A gente tem outros protocolos, como o FTP, que é para transferência de arquivos. Geralmente quem trabalha com criação de sites usa muito esse protocolo para transmitir arquivos para o servidor do site. SMTP, que é para envio de e-mails. POP3, que usa a porta 110. Agora tem também SMTP usando porta 465 e 587 para evitar o uso de spam, né? Não se usa mais a porta 25, mas isso aqui é só um exemplo. A gente também não precisa decorar as portas, mas entender as portas, né? O serviço que usa as principais portas padrões é importante. Durante uma conexão TCP, a porta de origem da conexão ela não é a mesma porta do destino da conexão. Por exemplo, cada conexão que é aberta, com destino a qualquer lugar, a porta de origem quase nunca é a mesma da porta de destino. Eu digo quase porque tem algumas coisas como VoIP e alguns protocolos específicos que usam a mesma porta, mas no geral, quase toda conexão é aberta com portas aleatórias. Por exemplo, quando o seu computador acessa qualquer site, vamos supor que seja o site da Globo.com, o seu computador ele manda pacotes com destino ao site da Globo.com, ou seja, com destino à porta 80, porque é na porta 80 que funcionam os servidores de sites. Então, todo o pacote com destino a sites vai ou com destino à porta 80 ou com destino à porta 443, que é o protocolo de sites seguro. Porém, a porta de origem da conexão é uma porta geralmente aleatória, por exemplo, 58.892. São portas assim, portas com número aleatório e geralmente portas com número bem alto. As portas com valores mais baixos são utilizadas para serviços mais comuns, né? Então, geralmente as portas utilizadas para abertura de conexões usam números muito altos. Cada aba do seu navegador, por exemplo, que você abre para abrir sites diferentes, ou mesmo que seja o mesmo site aberto em várias abas diferentes, cada aba foi aberta a conexão com o site utilizando uma porta diferente. Isso é até para o navegador de internet identificar de qual aba que é aquela conexão, né? E essas portas existem também para cada programa saber qual pacote que é dele e tudo mais, para não dar confusão. Por isso que funciona dessa forma. Isso aqui é o cabeçalho do protocolo TCP. Notem quanta informação ele tem. A gente tem aqui, por exemplo, quando os dados eles são transmitidos do navegador de internet, dos programas da camada de aplicação, os dados são transmitidos e quando chega para tratamento na camada de baixo, né, os dados eles são divididos em pequenos pacotes. Esses pacotes, né, eles são etiquetados, eles são empacotados e tem esse cabeçalho com várias informações do protocolo TCP. É como se fosse uma etiqueta que vai em todos os pacotes. Nessas informações, as principais são a porta de origem e destino da conexão, o número da sequência daquele pacote, né, para que ele seja montado na ordem correta depois, na hora que chegar no destino. Nos pacotes que são para avisar o recebimento dos pacotes, né, como o TCP, todo pacote que a gente envia tem que ter a resposta de que ele foi recebido.
Nesses pacotes de resposta, o número da sequência do pacote que está sendo avisado que recebeu, ele vem aqui no número da confirmação, nos pacotes que são para confirmar o recebimento. Aqui, olha, não coube o texto, mas é tamanho do cabeçalho. Então aqui vem anotado qual é o tamanho desse cabeçalho, alguns campos reservados, e aqui, tamanho da janela, na verdade é o tamanho do pacote inteiro, incluindo o cabeçalho e os dados, as informações. Esse checksum é um campo, é tipo um dígito verificador do CPF. O CPF de vocês, por exemplo, ele tem 9 números. E tem mais 2, que é o que a gente chama de dígito verificador. É com esse dígito verificador, por exemplo, que um computador sabe se o CPF que você digitou no site ele está correto ou não, ok? É feito algum cálculo matemático com os 9 primeiros dígitos do CPF. Com esse cálculo, a gente chega no número do dígito verificador. Então, se não bater o dígito verificador com os 9 dígitos do CPF, um computador saberia que é um CPF inválido, ok? O mesmo acontece com conta bancária, por exemplo, boleto bancário e com os pacotes do protocolo TCP. Aqui a gente tem alguns campos que variam de acordo com a aplicação que está sendo utilizado e os dados, né, que estão sendo transmitidos. É claro que os dados não é só esse tamanho que está aí na tela. O cabeçalho do pacote ele tem 32 bytes de tamanho. Tem 32 bytes de tamanho. Então, logo, as informações que estão sendo transmitidas, né, como o tamanho do pacote é de 1.500 bytes, é algo em torno de 1.470 bytes, mais ou menos. Quase isso. Junto com o protocolo TCP, não junto, mas ali na mesma camada, existe o protocolo UDP. Ele é pouco utilizado na internet. O TCP ele é o principal. Por que o UDP ele é pouco utilizado? Porque ele não é nem um pouco confiável, ele não é orientado à conexão, e por causa disso ele é mais rápido. Por que ele não é confiável? Porque como ele não é orientado à conexão, ele não exige que uma conexão seja feita indiscriminadamente. Os pacotes eles podem ser transmitidos para qualquer lugar sem que haja uma conexão aberta na máquina remota. E caso um pacote falhe no meio do caminho, caso tenha uma perda de um pacote, esse pacote ele não é retransmitido, né? O protocolo UDP não faz esse controle. O protocolo UDP também não tem o controle de fluxo para evitar que um pacote seja perdido. Então, quando que ele é utilizado? Geralmente, transmissões de áudio e vídeo online que são ao vivo, geralmente utilizam o protocolo UDP, rádio online. Por quê? Como é uma coisa ao vivo, se algum pacote falhar no meio do caminho, o áudio dá até aquela cortada, mas na hora que volta ao vivo em tempo real sem ter tido atraso. Se eu tivesse retransmissão de pacote, ia atrasar um pouquinho, ia ficar para o resto da vida atrasado, alguns segundos, aquela transmissão ia sempre atrasando mais e mais, daria problema. Então, geralmente, quando é coisa ao vivo, jogos online, como Counter-Strike, por exemplo, no Counter-Strike, se você está jogando, como é um jogo online, e você clica para dar um tiro, se o pacote que avisa o servidor que você deu o tiro falhou no meio do caminho, até ele ser retransmitido, o boneco que você mirou para atirar, ele já mudou de lugar, já te matou faz muito tempo, né? Então, coisas ao vivo assim, geralmente utilizam o protocolo UDP. Isso aqui é o tamanho do cabeçalho do protocolo UDP. Note que é pouquinha informação. A gente tem só o valor da porta de origem e a porta de destino, o tamanho total do cabeçalho com o pacote e o checksum para saber se o pacote chegou corrompido ou não. Mas o checksum, mesmo se o pacote chegar corrompido, ele não vai ser retransmitido. É só para o computador saber se ele analisa ou descarta aquele pacote. O tamanho do cabeçalho ele é de 4 bytes apenas, comparado aos 32 do protocolo TCP. É bem pouquinho. E os dados transmitidos aqui. Então esse conjunto de coisas, por o cabeçalho ser menor, por não ter aquela exigência de retransmissão de pacotes caso ele falhe, por não ser orientado à conexão, além de economizar processador das máquinas, que não tem que processar muita informação de cabeçalho,
o conjunto disso tudo faz ele ficar mais rápido do que o TCP. Só que ele não é confiável, por isso que quase nada utiliza ele. Na camada de baixo, na camada de internet, aí a gente tem o protocolo IP funcionando. A gente viu na aula de ontem como é que funciona a parte de endereçamento IP, mas o protocolo IP em si, ele faz mais coisas. Né? Equipamentos que trabalham mais ou menos só até essa camada e não analisam camadas superiores são roteadores, né? Porque roteadores eles são responsáveis por fazer a comunicação de redes diferentes. Eles trabalham analisando o endereço de IP de destino e origem dos pacotes para saber para onde vai encaminhar os pacotes e encaminhar para o lugar correto. Então, o protocolo IP é o protocolo que define a localização dos equipamentos na rede, dos computadores. E como a gente cansou de ver na aula anterior, um endereço de IP no formato atual é esse do exemplo, 192.168.211.27, por exemplo. Isso aqui é o cabeçalho do protocolo IP. Veja só quanta informação também é acrescentada. A gente tem aqui, olha, a versão do protocolo IP, que no caso é o IPv4 que a gente utiliza. Esse IHL é a abreviação de Internet Header Length, que significa que é a informação do tamanho do cabeçalho. Aqui em Service Type, o tipo de serviço, esse campo ele é personalizável. Geralmente ele não vem nada, vem em branco, e quando a gente trabalha com priorização de pacotes, de serviços na rede, né, para fazer um controle de banda diferenciado, a gente consegue alterar esse campo, que chama TOS, Type of Service. Aqui, Total Length é o tamanho total do pacote inteiro, incluindo o cabeçalho. Aqui a gente tem um número de identificação do próprio pacote, algumas outras informações. Dos principais aqui, olha, em protocolo, é a informação de qual protocolo da camada de cima está sendo usada, se é um pacote do protocolo TCP ou do UDP, por exemplo. A gente tem o checksum, né, que é aquela verificação do cabeçalho para saber se o cabeçalho está corrompido ou não. Endereço de IP de origem, endereço de IP de destino, algumas opções, né, e depois os dados que estão sendo transmitidos. Algo muito importante que a gente tem aqui no cabeçalho é o Time to Live, o TTL do pacote. Time to Live significa tempo de vida. É justamente o tempo, não o tempo, mas por quantos roteadores o pacote pode passar. Por exemplo, quando na internet, quando a gente abre um site, por exemplo, a quantidade de roteadores que existem entre o meu computador e um site da internet, site da UOL, site da Globo, pode ser um site no Japão, é de mais ou menos entre 5 e 15 roteadores. Geralmente não passa disso. Quando eu abro sites aqui de dentro do Brasil, geralmente não tem mais do que 10 roteadores no caminho entre o meu computador e o site. Quando a gente abre um site no Japão, como passa por muitos provedores e muitas conexões diferentes, chega a dar até uns 20 roteadores, mas não passa disso também, né? Esse TTL é para evitar que uma rede venha a travar, venha a cair por causa de algum erro na configuração da própria rede, o que a gente chama de loop de roteamento. O Time to Live, quando um pacote ele é lançado por um computador, quando um computador gera o pacote e manda para a internet, ele manda com tempo de vida. Por exemplo, o Windows, dependendo da versão do Windows, geralmente eles mandam com tempo de vida de 128 ou 256. Então, esse pacote ele é lançado. Se algum roteador no caminho tiver mal configurado, tiver com uma configuração errada e criar um loop de roteamento, o que seria isso? O pacote chega num roteador, esse roteador tem uma rota configurada errada e manda o pacote de volta para outro roteador, esse outro roteador manda de volta para o mesmo roteador e vira um loop infinito. Se um pacote ficasse rodando para sempre na rede, ele ia travar a rede. Então, a cada roteador por onde o pacote passa, esse valor é subtraído em 1, para evitar esse problema. E quando o pacote chega
no roteador e o valor do tempo de vida chega a zero, esse pacote é descartado, porque uma falha de roteamento houve ali e para a rede não travar, esse pacote foi descartado. Linux geralmente utiliza o tempo de vida padrão de 64, ok? Mas isso, né, são valores bem maiores do que o que seria necessário. Como eu havia dito, não mais do que 15 roteadores estão no caminho entre um computador e um site geralmente. Aqui eu tenho até essa imagem. Veja bem, o comando tracert no Windows, no prompt commands do Windows, ou o traceroute nos Linux ou nos Apple, ele fornece para a gente, se não tiver nenhum bloqueio na rede, ele mostra todos os roteadores que estão no caminho entre o nosso computador e um site. Por exemplo, o site da 4TIC, da 4TIC que está nos Estados Unidos, o servidor de hospedagem dele, passa por exatamente 9 roteadores até chegar no destino. Né? Do meu computador, passa pelo meu MikroTik, que é o 92.168.0.1, depois passa pelos roteadores do meu provedor de internet, depois passa por vários locais, até chegar lá nos Estados Unidos, no servidor que responde pelo site da 4TIC. Algo até curioso é o seguinte, como os pacotes eles vão sendo subtraídos, né, o time to live vai sendo subtraído a cada roteador que passa, veja que interessante. A gente tem o comando ping, que muitos devem conhecer, e com o comando ping, ele faz um teste de comunicação com algum servidor. Né? Ele é uma ferramenta de diagnóstico praticamente. Então, se eu der um ping no site fortcheck.com.br, veja só, o comando ping, aqui na última linha, ele mostra o TTL que tinha no pacote no momento que ele chegou aqui no meu computador. Olha que interessante. Como eu sei que o TTL padrão de Linux é igual a 64, todo servidor Linux, geralmente o TTL é 64, dá para descobrir até qual sistema operacional aquele IP está utilizando só com o comando ping, baseado no TTL. Aqui no traceroute, notem que 9 saltos foram feitos até chegar no site fortcheck.com.br. E no ping, podem reparar que o TTL chegou com o valor 54. Se eu somar 54 com 9 mais 1, que é o TTL que o meu computador subtraiu, daria 64. Então, só de contar quantos saltos teve utilizando o comando tracert, somando o que a gente vê no ping, a gente descobre até se uma máquina é Windows ou Linux, porque o TTL padrão do Windows é 128 ou 256, dependendo da versão. Interessante, né? Então, pessoal, os dados, né, quando eles saem do navegador de internet, da camada de aplicação, eles são empacotados pelo protocolo TCP, contendo as informações do cabeçalho do protocolo TCP, depois eles são empacotados de novo pelo protocolo IP, contendo as informações do cabeçalho do protocolo IP, e depois eles são empacotados mais uma vez na camada de enlace, que nós vamos ver em seguida, que é quando a gente chega na camada física, né, na camada de interface com a rede. Aqui não é só a parte física, também tem algumas informações lógicas, como por exemplo, cada placa de rede de cada computador, incluindo o wireless, tem um endereço físico chamado endereço MAC. MAC significa Media Access Control. Para que serve o endereço MAC? Para um bom funcionamento de qualquer rede, a gente tem um switch ou um access point que seja. E como é que esses equipamentos funcionam? Né? Um switch mais especificamente. O switch ele trabalha analisando o MAC de origem e destino dos pacotes, dos frames que chegam nele, né, para direcionar para a porta certa também. Antigamente, coisa de 10 anos atrás, hoje em dia nem existe mais, mas era muito comum a gente ver os que a gente chamava de hub. Muita gente ainda usa esse termo, hub.
Hoje em dia não existe mais hub. Até os equipamentos mais baratos para distribuir internet, para junção de cabo de rede, né? Até esses mais baratinhos de 8 portas pequenininhos, eles já têm função de switch, ok? Eles não são igual hubs que tinham antigamente. Antigamente a gente tinha os hubs, que era nada mais nada menos do que uma emenda de cabos. Usar um hub antigamente era a mesma coisa que emendar o cabo no outro, né? Tudo que ele recebia por uma porta, ele retransmitia para todas as outras portas. Ele repetia todas as informações de sinais elétricos que ele recebia. Agora, os switches, né, eles trabalham diferente. Como cada computador tem um endereço MAC, cada placa de rede tem um endereço MAC, e esse endereço MAC ele vem anotado em todo o pacote também. Quando os dados chegam na camada física, é um outro pacote formado que a gente chama de frame, né, e também é acrescentado um outro cabeçalho com as informações de MAC de origem e destino, ok? Quando esses pacotes chegam no switch, o switch sabe qual MAC está ligado em qual porta e faz com que aquele pacote seja enviado apenas para a porta correta, ok? E para que os computadores saibam quais são os endereços MAC dos outros computadores, para que as comunicações possam acontecer, existe o protocolo chamado ARP. ARP significa Address Resolution Protocol. Toda comunicação em uma rede local direta entre um computador e outro, quando eu digo uma rede local direta, eu estou querendo dizer só uma rede local física, ok? Por exemplo, se eu tiver um computador ligado no outro, um computador tem que saber qual é o endereço MAC do outro, mesmo assim, mesmo se tiver um computador ligado direto no outro. Ou então, se eu tiver um ou vários switches, mas que seja uma rede local, todo computador para comunicar com outro computador, ele tem que saber qual é o endereço MAC do outro. Como que isso acontece? É utilizado o protocolo ARP. O ARP funciona assim. Quando um computador, vamos supor esse computador da imagem aqui, olha, computador 1, computador 3. Quando o computador 3 ou o computador 1 quer comunicar com o 3 ou vice-versa, o que o computador faz? Ele manda um pacote de broadcast. Broadcast é um tipo de comunicação onde um único pacote ele é retransmitido para a rede inteira, para todos os computadores daquela rede local. Então, o computador 1 ele manda um pacote de broadcast, ou seja, para todos os computadores da rede receberem, perguntando qual é o endereço MAC do computador 192.168.0.3, o IP do computador 3. O computador 2 recebe o pacote, o computador 4 recebe esse pedido de solicitação de endereço MAC, mas só o dono do MAC, o computador 3, responde: olha, meu MAC é esse. E aí sim, os dados começam a ser transmitidos. Então, numa transmissão broadcast, né, todos os computadores da rede recebem. A transmissão broadcast ela é transmitida para aquele endereço de broadcast que cada rede tem, que a gente viu na aula de ontem, que é o último endereço da rede, e para que o switch possa retransmitir um pacote para todas as portas, porque o switch geralmente ele filtra isso, a gente tem que mandar para o endereço MAC de broadcast também, que é o último, FFFFFF, tudo F. Para vocês entenderem, o endereço MAC ele é nesse formato assim, olha. São 12 dígitos em hexadecimal, por exemplo, 00, 2.15, 2.8a, 2.e5, 2.f3, 2.4a. São 12 dígitos em hexadecimal. O que é hexadecimal? São números de base 16, que vão de 0 até f. Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D e F. Ok? Qualquer dígito entre 0 e F pode ser aceito no endereço MAC. Então, o endereço MAC, tudo F, é o endereço MAC de broadcast. Quando um switch recebe isso, aí sim ele transmite para todas as portas. Mas, fora isso, o switch faz esse controle. O endereço MAC, juntamente com o protocolo ARP, ele é necessário apenas para comunicação direta
entre computadores da mesma rede local, ok? Por exemplo, nesse desenho aqui, se esse computador aqui ele quiser compartilhar arquivos com esse outro computador, como eles estão ligados no switch, um switch é um equipamento bem passivo, embora ele filtre algumas coisas, mas ele não atua, ele não modifica nada. Então, esse computador aqui tem que saber qual que é o endereço MAC desse outro computador, para que o switch possa encaminhar o pacote da forma correta, né, além do endereço de IP. Ou então, se esse computador aqui de cima quiser imprimir essa impressora de rede, que também tem que ter um endereço MAC se a impressora tiver rede nela própria, um tem que saber qual é o endereço MAC do outro, certo? Só para comunicação direta na rede local. Agora, se esse computador aqui quiser acessar a internet, ele não tem que saber qual é o endereço MAC do site da Globo, ok? Ele só tem que saber qual é o endereço MAC do roteador. Então, se for um roteador aqui, né, se for um roteador switch integrado, esse computador tem que saber qual é o endereço MAC do roteador apenas, que é onde ele está ligado diretamente. O roteador, por sua vez, tem que saber qual é o endereço MAC do computador e do próximo ponto, onde ele está ligado direto, que seria, por exemplo, esse servidor proxy. O servidor proxy, por sua vez, ele tem que saber o endereço MAC do roteador e do outro ponto, do firewall, mas não do computador, muito menos do site, e assim por diante. Então os MACs são só para acesso direto, ok? Para que os switches possam funcionar da forma correta. E até os computadores. Quando um computador recebe um pacote, mesmo que tiver endereçado para o endereço de IP correto, mas se o MAC não tiver correto, o computador descarta o pacote, ok? Porque ele acha que não é para ele. O protocolo ARP ele mantém nos computadores o que a gente chama de tabela ARP. Todo computador tem uma tabela contendo os MACs de todos os outros computadores da rede que já tiveram comunicação com o seu. Então, se a gente digitar no prompt de comandos do Windows o comando ARP espaço tracinho A, vai aparecer o endereço MAC de todos os computadores que já tiveram comunicação com o seu dentro daquela rede local. E no caso, se tiver internet, vai aparecer o MAC do roteador de internet, pelo menos, ok? Que é o que precisa para que ele funcione na internet. A tabela ARP, ela geralmente é limpa cada vez que um computador reinicia, certo? Toda vez que o computador liga, ele começa de novo a descobrir os endereços MAC, que é muito rápido, ok? É muito rápido mesmo. Para quem trabalha em provedor de internet, ou qualquer outra empresa, mas já deve ter reparado, quem testa equipamento geralmente percebe muito isso. Quando a gente está testando equipamento de rede, geralmente a gente liga ele na tomada, liga ele no computador e fica com a janelinha do ping aberta o tempo todo, esperando ele responder. Vocês podem notar que geralmente, quando a gente acaba de ligar o computador e o dispositivo, o primeiro ping sempre tem um tempo maior, né? Geralmente os pings vão de 1 milissegundo. O primeiro ping dá 7, dá 5, dá 10, que é esse tempo que demora para descobrir o endereço MAC. Depois que descobriu que o ping vai ser transmitido. Mas é algo muito rápido mesmo. Então, voltando aqui no caso do switch, né, bons switches, né, switches Cisco, Tricom, eles têm uma memória de endereço MAC que pode chegar a 8 ou 16 mil endereços MAC guardados na memória deles. Quando o switch é ligado, né, que ele também limpa toda vez que ele reinicia, quando você acaba de ligar um switch, ele não sabe qual MAC está ligado em qual porta, mas no primeiro pacote que o seu computador transmitir, ele já sabe, ele já grava, ok? Porque vai chegar ali qual que é o endereço MAC do seu computador logo no primeiro pacote que o seu computador transmitir, ele já vai mapeando. E o destino do seu pacote, como ele não sabe em qual porta está, ele até manda para todas as portas no primeiro momento. Mas em questão de segundos, ele já tem mapeado na memória dele todos os MACs que estão ligados em todas as portas. Aí você pensa, para que tem tanto, para que ele tem uma memória para tanto MAC se ele só tem 24 portas? É porque
nada impede de você ligar um switch no outro. E mesmo quando você liga um switch no outro, essa comutação de pacotes, que a gente chama, né, de apenas direcionar o pacote para a porta correta, ela continua funcionando perfeitamente. Por exemplo, se você tem um switch ligado no outro, o switch sabe que em uma das portas tem vários outros MACs, porque é a porta que está ligada no outro switch. Então, quando você quer comunicar com um computador que está ligado no outro switch, o switch que está ligado no seu computador, ele manda o pacote corretamente para o outro switch, o outro switch recebe o seu pacote e sabe qual que é o MAC do computador específico que você está comunicando, mesmo estando no outro switch. Então isso é bem interessante, é assim que os switches trabalham. Ok, pessoal? Então, finalizando essa parte do protocolo TCP/IP, a gente vai ver agora um pouquinho sobre roteamento, né, como é que funciona essa parte, algo bem básico mesmo. E na próxima aula, a partir da próxima aula, vai ser só aula prática no MikroTik.